Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paula Schedler, orientadora dos nonos anos e do ensino médio aqui no Colégio La Salle Canoas, e é uma alegria poder estar com vocês e agradeço por dedicarem um tempo para essa conversa tão importante. Como bons laçalistas que somos, né, e como tradição em nossa comunidade educativa, gostaria de iniciar este momento com uma breve reflexão. São João Batista de La Salle, ele acreditava que educar ia muito além da transmissão de conhecimentos. Ele entendia que educar é acompanhar, é orientar, acreditar no potencial de cada criança e de cada jovem e caminhar ao seu lado em seu processo de crescimento. E é justamente nesse espírito que inspira o nosso encontro de hoje, que vem a inspiração do nosso dia de hoje, que desejo compartilhar, né, com vocês este momento de olhar para esses resultados que vão ser apresentados para vocês hoje, não como um ponto de chegada ou como um julgamento, mas como uma oportunidade de compreender melhor como nossos estudantes vêm aprendendo, vêm crescendo e juntos fortalecer então esses caminhos junto a uma aprendizagem efetiva para os nossos estudantes. Então, que Deus os abençoe neste momento e novamente sejam todos muito bem-vindos e vamos começar então com a nossa apresentação de hoje. Vamos à nossa pauta então de hoje, né? Construindo hábitos, desenvolvendo autonomia. Então, o que o resultado do teste de hábitos de estudo que nós fizemos na nossa escola com os nossos estudantes revelam e o que podemos fazer, o que podemos agir e participar juntos a partir daqui para melhorar esses hábitos de estudo dos nossos estudantes, né? Dentro disso, já começa com um questionamento ali para a gente poder refletir um pouquinho. Seu filho passa horas estudando, mas ele realmente aprende, né? Então, o que a gente tem que pensar nisso? Tempo de estudo e qualidade de aprendizagem são a mesma coisa? Isso vale a pena uma reflexão, né? Será que estamos medindo o que realmente importa? Será que aquele meu filho que passa 3, 4 horas estudando na véspera da prova está tendo resultado efetivo, está aprendendo de fato a aprender? Então, a gente já começa com essa reflexão aqui para a gente poder entender um pouquinho do que vem pela frente a partir desses dados que nós coletamos e de todo o trabalho que a gente fez. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar: ninguém nasce sabendo estudar. Assim como a gente não nasceu sabendo caminhar, falar, comer, a gente também não aprendeu, né? A gente não sabe, a gente não nasceu sabendo estudar. Então, por isso, a gente tem que se questionar sempre: quem é que ensinou essa criança, esse adolescente a estudar? O questionamento ele traz, né? Quem é que ensinou o seu filho a estudar? Em algum momento, alguém ensinou estratégias concretas de estudo para ele? Ou só ficou naquela assim, ó, vai estudar, que hora é a prova, que dia é a prova? Então, vale a pena a gente refletir um pouquinho também sobre isso. Porque assim como a gente aprendeu a ler, a escrever, alguém dedicou tempo para a gente, né? Para nos ensinar essas ferramentas, estudar com eficiência também é uma habilidade que precisa ser ensinada e praticada no dia a dia. A partir disso, pensando, né, nesse ponto, o que a escola fez? O que nós fizemos até aqui para vocês terem uma ideia? Então, dentro da rede La Salle, existe um projeto de hábitos de estudo que nasceu com foco no ensino médio. A partir do andar desse projeto, se entendeu que o hábito de estudo ele não vai nascer no ensino médio. Ele precisa ser plantado lá embaixo na educação infantil, aos pouquinhos ele vai ser regado, para que então a gente consiga, de fato, colher bons hábitos de estudo lá no futuro. Então, esse projeto, ele foi a nossa matriz para fazer essa análise e, de fato, identificar como estão os hábitos de estudo dos nossos estudantes hoje para conseguir melhorar esse hábito de estudo futuramente. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a aplicação de um teste. Esse teste foi feito via Google Forms, com o apoio dos professores e regentes das turmas. No momento que nós tivemos esses resultados, foi feita uma análise desses dados, a interpretação desses resultados por turma e por perfil individual de cada estudante. Com base nessa análise, trabalhamos com os professores, fizemos uma formação de professores para capacitar esses docentes, para que eles pudessem organizar as suas aulas, a sua rotina escolar, com base no perfil desse estudante, né? Como é que está o perfil de estudo, de hábito de estudo do meu estudante? E, por fim, fizemos uma devolutiva para os estudantes e hoje estamos nesse momento de encontro aqui com vocês. Como é que foi feito esse movimento ali, né, de pesquisa? O que esse teste avaliou? Então, esse teste,
ele acaba avaliando 4 pontos bem importantes, tá? Primeiro deles, a leitura e a compreensão. A capacidade de entender e interpretar texto. Ler, alfabetizados, nossos estudantes são. O que a gente precisa entender? O quanto, de fato, eles estão assimilando disso. Qual é a capacidade de entendimento que eles têm ao ler uma imagem, ao ler um texto, ao ler um gráfico? Então, essa leitura e interpretação foi uma das primeiras coisas que foi lida. Porque seja o que for as avaliações que os filhos de vocês fizerem daqui para frente, seja um Enem, uma avaliação em algum vestibular, provas externas, fora do território brasileiro, a leitura e interpretação é o principal, eles precisam ter isso. Segunda coisa que o teste avaliou, concentração. Manter o foco durante os momentos de estudo. Então, quanto tempo os estudantes conseguem manter o foco? Conseguem manter o foco? O que eles precisam para manter esse foco? Eles conseguem ficar 20, 30 minutos focados em alguma coisa? Ou no momento que eles estão estudando, eles estão vendo um filme, estão ouvindo um áudio, estão mexendo, estão vendo o alerta de um celular? Então, como é que funciona essa concentração de cada estudante? Gestão de tempo, organização e planejamento com esse tempo. Quanto eles estão, de fato, dedicando para organizar esse planejamento, o quanto eles organizam o tempo deles ou o quanto alguém organiza esse tempo para eles. Então, esse teste também acabou avaliando isso de uma certa forma. E, por fim, os hábitos gerais, porque é importante que a gente saiba que todo estudante tem algum hábito de estudo. Seja aquele estudante que acorda às 4 horas da manhã para estudar para uma prova das 7h30, como aquele estudante que todos os dias estuda 30 minutos. Ele tem um hábito. Se é um hábito bom, se é um hábito negativo, isso a gente vai acabar vendo e entendendo ao longo do processo dessa apresentação. Mas algum hábito ele tem. O estudante típico, o estudante atípico, ele tem algum hábito de estudo. Então, o que a gente precisa identificar aqui é o quanto esse hábito está sendo positivo, o quanto esse hábito tem que ser melhorado, ou que hábitos devem ser criados nesse movimento. Então, esse teste acabou vendo esses 4 pontos: leitura e interpretação, concentração, gestão de tempo e os hábitos gerais de estudo que ele já tem, que ele porventura tenha naquele momento, tá? Nesse ponto, qual é o retrato do La Salle Canoas que nós temos hoje, tá? Então, quando os estudantes fizeram esse teste, ele tinha um nível de pontuação. Então, os estudantes que porventura ficassem, né, de 0 a 64 pontos, são estudantes que não têm um hábito de estudo consolidado. São aqueles estudantes que estudam na véspera, que estão sempre correndo atrás do material, que muitas vezes não sabem que prova tem, que chegam na escola no dia, opa, hoje é prova de matemática. Então, são estudantes que, por vezes, acabam indo muito no improviso, que às vezes conseguem ter um bom resultado, porque prestaram atenção no conteúdo, porque leram no carro, fizeram algum exercício, mas eles não têm ainda um hábito de estudo organizado. De 65 a 80 pontos, são estudantes que já possuem algum hábito de estudo. Então, esse estudante já consegue se organizar um pouco mais, ele já consegue ter um hábito de estudo, ele já entende um pouquinho como é que ele funciona. Então, é um estudante que já conhece o seu potencial, já sabe se ele é mais auditivo, se ele é mais visual, se ele é mais sinestésico. E, por fim, ali, acima de 81 pontos, é aquele estudante que já tem um hábito de estudo consolidado, que já se organiza, que já sabe bem estudar o que tem que estudar, ele já tem autonomia para o seu estudo. Então, dentro disso aqui, sabendo o que são cada um dos campos, né? Como é que está hoje esse perfil dos nossos alunos? Então, até 64 pontos, ou seja, que ainda não tem um bom perfil de hábito de estudo, aquele estudante que estuda de véspera, vamos dizer assim, né? Hoje são 74,4% dos nossos estudantes. Esses estudantes aqui, eles necessitam desenvolver hábitos de estudo. Eles necessitam aprender a ter hábitos de estudo. E aí vamos retomar aquilo lá do início, né? Eles precisam aprender. Alguém precisa ensinar e não só mandar fazer. De 64 a 80, nós temos ali 25,2% dos nossos estudantes, eles já apresentam hábitos de estudo em desenvolvimento. Então, eles já possuem hábito, eles já conseguem se organizar, já têm noção de calendário, organização, planejamento, concentração, autonomia, eles já têm, mas precisa melhorar. E 0,4% dos nossos estudantes já têm hábitos de estudos consolidados. Eles já têm autonomia, eles já conseguem se organizar, eles sabem o que dá certo, eles já fazem até mais. Muitos dos nossos estudantes que estão aqui no patamar de 65 pontos para cima são estudantes, por exemplo, que participam muito de Olimpíadas, porque eles conseguem se organizar. Olimpíadas, clubes e outras atividades extras que favoreçam esse tipo de movimento, esse tipo de hábito de estudo, que favorece também no dia a dia e depois na aplicação das avaliações, tá?
O que os estudantes receberam? Então, fizemos o testes, análise, fizemos planejamento com os professores e o que os estudantes receberam? Notem que o projeto ele é todo dividido, segmentado, porque a gente divide, mas depois vocês vão ver que no final ele tem uma união, porque precisamos trabalhar juntos, tá? Então, o que os estudantes receberam? Eles receberam um retorno que foi pensado para orientar de forma prática como que eles podem melhorar o dia a dia deles. Então, alguns estudantes receberam de forma impressa, mas todos eles têm esse resultado no Google Sala de Aula deles. Tá? Então, se entrar no Google Sala de Aula lá dos estudantes, no ensino médio, em projeto de vida, ou no nono ano, em ensino religioso, vocês encontrarão e peçam para que eles mostrem para vocês esse resultado. Tá? Porque esse resultado é individual para cada um dos filhos de vocês. E ali vocês vão ver muita coisa que vai ajudar vocês no dia a dia, que vai ajudar principalmente eles, porque aquele material foi feito para eles. O de vocês a gente está compartilhando aqui, tá? Dentro desse momento, o que foi dado para eles? O resultado individual, onde eles conseguiram identificar o desempenho deles nas 4 dimensões: concentração, planejamento, leitura, interpretação, autonomia, enfim. Orientações detalhadas, onde a gente conseguiu fazer orientações específicas para o ponto de atenção deles, então, para onde eles estavam, aquele estudante que não tem o hábito ainda, aquele que já está em desenvolvimento e aquele que já está bem encaminhadinho. Então, a gente conseguiu projetar isso de uma forma bem organizada. Conseguimos colocar ali para eles metas de melhoria, então objetivos concretos para uma evolução contínua. Então são coisas práticas, coisas que eles conseguem colocar no dia a dia deles. Então planejamento curto, ter noção do meu calendário, saber que prova eu tenho no meu dia a dia, estudar 30 minutinhos por dia. São metas simples, metas curtas que eles conseguem fazer todos os dias dentro do seu perfil, porque tem estudante que já faz isso todos os dias, né? E, por fim, ali as técnicas de estudo. Então, estratégias e práticas, né, adaptadas ao perfil de cada estudante. Então, aquele estudante que é mais auditivo, que é mais visual, que é mais sinestésico, o estudante que precisa ter mais tempo de concentração, o estudante que tem dificuldade na concentração, nós colocamos isso ali. Além de também da gente ficar à disposição de ter esses atendimentos individualizados com o serviço de orientação educacional. Tá? Nesse ponto aqui, o que é importante a gente chamar atenção, tá? Esses resultados aqui, se os filhos de vocês, por exemplo, tiveram um resultado de hábitos de estudo inferior a 64%, não quer dizer que ele não é inteligente, porque o teste ele não mede inteligência. Né? Esse teste aqui, ele vai revelar os hábitos que podem ser ensinados, que podem ser praticados. O que vai acontecer de ter algum pai aí assistindo lá e vai dizer, bah, meu filho não estuda, não pega o caderno e tira 10 numa prova. Tá? Pode acontecer isso? Pode, mas o quanto esse estudante de fato memorizou? Lembrando que esse estudante hoje está no nono ano no ensino médio e que muitos conteúdos que ele está vendo hoje no ensino médio, ele acabou vendo lá atrás, no sexto, no sétimo ano, e hoje ele está vendo de outra forma, pensando naquele ensino em espiral. Eu aprendi lá atrás, no sexto ano, e estou retomando agora no ensino médio. Eu preciso ter isso. Então, lembre lá, a questão, esse teste não tem a ver com inteligência, a gente precisa forçar muito com vocês, tá? Então, o que foi visto aqui, tá? E são pontos de atenção que a gente tem que ver. Organização, saber organizar material, tarefas e prioridades. Então, de novo ali, né? Esse estudante que tu pega a mochila do teu filho aí, tá cheio de prova, a gente tá em junho, e tu vai pegar a prova lá de março na prova, na mochila do teu filho, ele não tá organizado. E esse estudante precisa. E se isso estiver acontecendo aí com o filho de vocês do nono ano ensino médio, eu tenho certeza que está acontecendo, é importante que vocês retomem aqueles hábitos que vocês tinham quando eles eram pequenininhos. Quando eles estavam lá no primeiro, segundo, terceiro aninho do ensino fundamental, onde quem arrumava a mochila deles eram vocês. Só que agora, em vez de vocês fazerem por eles, vocês vão ter que orientar como arrumar uma mochila. Porque muitos dos nossos adolescentes, dos filhos de vocês, eles não aprenderam a fazer. Eles tinham alguém que faziam por ele. Então, organizar a mochila era a mãe, era a tia, era a avó, era o pai, era alguém que organizava. E eles precisam fazer isso. Porque eles chegam no nono ano do ensino médio, eles tocam todo o material para dentro da mochila e nunca mais tiram. Começa lá em março, lá em dezembro eles vão tirar da mochila. Quando tiram, quando não ganham a mochila nova no ano seguinte, só trocam de mochila. Tá? Outra coisa importante, constância. Estudar regularmente, não só antes da prova. Quantos estudantes ali, eu atendo eles diariamente na minha sala, por vezes verbalizam que acordaram às 4 horas da manhã para estudar para uma prova das 7h30. E isso acontece. Isso eu não estou falando só para dizer, para colocar um dado, né? Isso acontece. Eles acordam de madrugada. Quantas vezes eles vão dormir muito tarde estudando para a prova do dia seguinte?
Se eles têm constância, se eles estudam um pouquinho todos os dias, eles não vão precisar disso. O conteúdo vai estar armazenado, eles vão estar assimilando de forma adequada e não vão precisar ter esse tipo de estudo onde vai acabar estimulando uma decoreba, que pode ser que dê certo, pode ser que não, mas quando ele chegar lá na terceira série do ensino médio e ele tiver que fazer um Enem, eles estarão desesperados, tendo que estudar tudo de novo, dizendo que eles não lembram de nada daquilo que eles estudaram. Então, a constância ajuda muito na memória. Planejamento, criar metas e gerenciar o tempo de estudo. Aí aqui outro ponto importante. Nosso público aqui, 9º ano, ensino médio. Pais, não são vocês que têm que ficar imprimindo calendário e colando na porta da geladeira. Os filhos de vocês precisam fazer isso. Eles precisam saber onde é que está o calendário, que prova que tem naquele dia, que trabalho que tem, que dia que é expocol, quando que eu tenho que fazer tal e tal atividade. É importante que vocês acompanhem, é importante que vocês se aproximem dos filhos, e vocês vão ver isso logo adiante nos próximos slides, mas eles precisam estar donos do seu planejamento. Eles precisam criar metas, e não só a meta de passar de ano e tirar 10, e sim a meta de ir aprendendo, de ir crescendo, de gerenciando o seu tempo. Os nossos adolescentes hoje, eles não vêm só para a escola das 7h30 ao meio-dia e 50. Os nossos estudantes, alguns trabalham à tarde, eles fazem cursos, eles têm treinos, eles têm atividades extras. Então, se eles não conseguirem se planejar, dificilmente eles vão conseguir estudar com regularidade, vão viver sempre no looping do desespero. E, por fim, a concentração. Então, precisam criar estratégias de aprendizagem e foco. Tá? Eles precisam criar isso. E essas estratégias, os professores vão trabalhar, vocês vão ver isso aqui logo adiante, já estão trabalhando, e a gente vai trabalhar com essas estratégias junto com vocês, família, porque juntos a gente entende que a gente vai conseguir criar essas estratégias positivas para que eles consigam chegar de fato numa aprendizagem real e com foco. Tá? Seguindo ali. Então, por que tantos adolescentes estudam e aprendem pouco? Às vezes a gente atende bastante pais que dizem assim, mas eu vejo que meu filho fica estudando, eu entro no quarto dele, ele está estudando, ele tem lá no quarto dele um ambiente de estudo, ele está sempre praticando alguma coisa ou outra e tal. Então, os pais se questionam, preciso levar para fazer uma avaliação, para ver se tem alguma coisa? Não, em alguns casos talvez precise, mas nem sempre, né? Porque o que é que acontece? Tem muito adolescente que passam horas com o caderno aberto, e vocês devem presenciar isso na casa de vocês direto, mas esse resultado ele não aparece. Isso acontece por quê? Porque estudar muito não é o mesmo que estudar bem, né? Então, o que é importante a gente ver? Que aqueles estudantes que estudam apenas antes da prova, aquele estudante deixa tudo para a véspera, aquele que ele impede a consolidação da memória dele. Porque ele não foi estudando aos pouquinhos, ele não chegou ali do quentinho da aula, hoje o professor, eu originalmente sou professora de história, por exemplo, a professora trabalhou a Primeira Guerra Mundial, o que eu vou, casa eu vou fazer o quê? Pega o material, vai ver um vídeo no YouTube, vai ler um pouquinho do trecho do livro que o professor colocou, vai fazer a atividade que o professor destinou, porque isso aqui vai consolidar de fato aquele conteúdo que foi dado na sala de aula. Então, isso aqui vai favorecer. Outro ponto, releem conteúdos passivamente. Quando os estudantes estão ali com o livro aberto, com o caderno aberto, lendo passivamente. Quantos adolescentes não leem em voz alta para que vocês notem que eles estão lendo, mas de fato eles não estão assimilando coisíssima nenhuma? Eles precisam ler, precisam entender e processar o que eles estão lendo, eles precisam questionar. Eles precisam questionar esse conteúdo para de fato esse conteúdo ser assimilado. Outro ponto importante, não fazem revisão. Quantos alunos ficam esperando a véspera da prova lá para que os professores façam uma listinha de revisão e enviem para eles, porque eles estudam só por aquilo ali? O estudante que espera a revisão do professor só na véspera da prova é um estudante que não tem hábito de estudo consolidado, e a gente precisa trabalhar para que ele tenha. Né? Esse estudante, ele precisa retomar aquilo que foi dado. Ele precisa retomar, ele precisa sair de casa, da escola, e retomar aquele conteúdo. 30 minutinhos por dia vai fazer uma diferença, tá? Porque ele precisa ter essa revisão. Anotar, grifar o livro, fazer um mapa mental. Hoje em dia a gente tem vários programas de internet que facilitam isso. As inteligências artificiais estão aí para nos ajudar nesse sentido. Utiliza a inteligência artificial para tanta coisa. Por que não usar uma inteligência artificial para fazer uma revisão, revisar e estudar aos pouquinhos? Tá? Dependem de alguém para estudar. Esse aqui é o ponto que eu mais gosto, né? Quantos dos filhos de vocês não esperam que o de vocês sente do ladinho deles
para ficar estudando? Quantos dos filhos de vocês não pedem que vocês paguem um professor particular, um psicopedagogo ou um profissional para sentar do lado deles para estudar, porque eles não têm autonomia para estudar? Porque eles aprenderam lá atrás que eles precisam de alguém. Eles, em algum momento, eles devem ter precisado 100% de alguém, como todo mundo precisa. Mas, aos pouquinhos, eles precisam ir ganhando essa autonomia. Estudante que não desenvolve autonomia, ele sempre vai precisar ser mandado a estudar. O adolescente que não tem autonomia é aquele filho que precisa, vai estudar. Já estudou hoje? Vamos lá, tá? Então, a gente precisa criar esse hábito de autonomia dos nossos estudantes para o estudo, tá? E esse papel, pais, é nosso, mas é muito mais de vocês. Porque nós convivemos com os filhos de vocês aqui dentro da escola, das 7h30 ao meio-dia e 50, nos clubes que eles participam, mas eles são filhos de vocês a maior parte do tempo. E eles serão nossos dentro da escola até eles terminarem o ensino médio. Terminou o ensino médio, eles serão filhos de vocês para sempre. E vocês vão estar sempre tendo que trabalhar isso aqui com eles. Quando estiverem na faculdade, inclusive na vida adulta. Tá? O maior mito, o que nós temos aqui, né? Meu filho não estuda porque não tem interesse. Será que é isso mesmo? Ou será que o problema é que ninguém ensinou estratégias concretas de estudo para o filho de vocês, né? Então, interesse e esforço crescem quando o estudante sabe como estudar. O estudante que não sabe estudar, ele vai ficar fazendo o que a gente viu ali atrás. Ele vai olhar o livro, ele vai ler, ele vai tentar fazer alguma coisa e tal, mas ele não vai ter interesse, porque de fato alguém não ensinou alguma estratégia para ele positiva de estudo. Não ensinou ele a marcar um livro, a grifar, a fazer questões, perguntas e respostas. Não ensinou ele a fazer um mapa mental, não ensinou ele a fazer materiais simples de estudo, né? Fichas de leitura. São coisas simples e que a gente tem o dever de ensinar para os adolescentes, porque esse interesse e esforço, ele vai crescer à medida que ele aprender a estudar e que ele vê que o resultado vem. Porque senão vocês sempre vão ter um estudante com aquele perfil e com aquela ideia de que não quer estudar, que não gosta de estudar ou que não sabe estudar. Porque a gente sabe que não é assim. E aí, o que a escola está fazendo? Até ali a gente veio fazendo. Notem que a gente está pontual, né? Então, o que a escola fez? A escola, a partir lá dos dados, né, que foram feitos, da pesquisa que foi feita, dos dados coletados, fez uma formação com os professores, para fortalecer ações dos professores, porque muitas das ações que a gente levou para os professores naquele dia já eram feitas, já eram ações que os professores faziam no dia a dia, mas nós acabamos tendo que consolidar, né, dar aquela puxada, falar de novo do negócio. Então, o que os professores começaram, né, ou fortaleceram e vêm fortalecendo no dia a dia de sala de aula? Ações, né, que acabassem juntando o antes, o durante e o depois da aula. Então, o que a gente tem hoje no antes da aula, né? O professor conclui a aula e ele já joga para os estudantes, né? Ele já fala para os estudantes o que vai ter na aula seguinte. Então, assim, os objetivos, ele coloca na aula que vem, nós vamos estudar sobre a Revolução Russa. Então, leiam o trecho do livro tal, um exemplo. Tá? Ou então façam atividade tal, ou então façam a leitura do QR Code. Se vocês forem olhar o livro dos filhos de vocês, é cheio de QR Codes no livro. Peguem o celular do filho de vocês, faça a leitura daquele QR Code. A leitura daquele QR Code vai sair lá numa página de um jornal eletrônico, de um videozinho, de alguma informação. E aquilo ali, se ele vê aquele conteúdo em casa, quando ele chegar para a aula seguinte, na sala de aula, ele não vai estar cru naquele assunto, ele já vai ter alguma base. E aí, aquilo que o professor trouxer a mais na sala, o filho de vocês vai ter repertório para poder entrar no assunto e se aprofundar mais. Ele não vai ficar no raso. Na sala de aula, o professor sabendo que o aluno teve esse antes em casa, ele vai poder trazer um material mais forte, ele vai poder ao mesmo tempo fazer síntese com esses alunos, anotações, ele vai tentar identificar palavras-chave nesse momento, e tudo isso tentando fortalecer, e isso dentro dos diferentes conteúdos, dos diferentes componentes curriculares. O depois da aula, que é importante que o processo também continue, né? Vão ser oferecidas e pedidos que os estudantes façam revisões, temas. Pais, é importante que os filhos de vocês façam temas. A gente sabe, a gente reconhece que os filhos de vocês têm atividades extras, que têm dinâmicas familiares diferentes, mas o tema de casa, ele favorece, ele consolida aquilo que foi trabalhado em sala de aula. Então, valorizem. No momento que vocês, pais, valorizarem o tema de casa, os filhos também vão valorizar.
No momento que vocês pais criticam o tema de casa, os filhos também irão criticar. Então é importante que vocês vejam isso. Tá? E essa parceria escola e família precisa funcionar. Então, no momento que um puxa para um lado e o outro puxa para o outro, a coisa se rasga e não dá certo. Tá? Então, retomando de novo ali, ó, o antes, o durante e o depois, a escola está fazendo. Né? Então, a gente precisa fortalecer isso com os adolescentes para que eles levem isso a sério e vejam o quanto a gente está fazendo, porque o que a gente faz dentro do ambiente escolar é para os filhos de vocês. Todos os pedidos, cada tema que vai, cada retomada de conteúdo, cada autoavaliação, cada avaliação, é para que eles cresçam. Porque ali fora o mundo vai cobrar muito mais deles. Tá? E aí vem qual o papel da família. Falamos dos alunos, falamos das escolas, falamos dos professores, e aí qual é o papel de vocês como pais, né? Então, a forma como a família acompanha esse estudo, ele faz toda a diferença na autonomia do estudante. Então, diquinha simples, assim, ó, evitem perguntar, já estudou? O que tu estudou aí hoje? Né? E tentem preferir trocar essa pergunta. Como que você está estudando? Porque no momento que tu pergunta isso pro teu filho, como tu está estudando, é muito próximo do já estudou. Só que a diferença aqui, apesar de muito simples, ela muda daquele pai que cobra para um pai que orienta, que apoia, que estimula, que quer o desenvolvimento da autonomia do seu filho. É uma frase muito simples e que muda todo o contexto. No momento que tu muda, já estudou, que é uma cobrança, e bota como é que você está estudando, esse filho vai entender que tu quer ajudar. Que talvez o teu filho não esteja estudando da melhor forma possível, mas tu, pai, está disposto a ajudar. Sem julgamento, sem cobrança e sim apoiando. Tá? Como ajudar sem fazer pelo filho, que é outro ponto importante. É comum a gente estar ensinando, ajudando um estudante, a gente chega num ponto que tu vê o conteúdo tão simples e que tu quer fazer por ele. E que tu fica pensando, meu Deus do céu, se eu fizer para ele mais rápido, ele termina isso logo, deu, acabou, vou poder fazer a janta, vou poder tomar meu banho, descansar, seja lá o que for. Só que fazer por ele não resolve. E aí, de novo, ele vai ser da escola até a terceira série do ensino médio. Passou aqui, ele é de vocês para a vida toda. Tenho certeza que vocês não querem filhos dependentes de vocês para a vida toda. E isso começa dentro da escola, tá? A escola prepara para a vida. E aí, de novo, lá, ó, evitem cobrar toda hora. Criem rotina. Evitem ficar perguntando: tem prova hoje? Tem prova hoje? Tem prova hoje? Tem pai que pergunta se tem prova hoje todo dia. E a gente não tem prova todos os dias. A gente tem aula todos os dias, a gente tem atividade todos os dias, a gente tem rotinas. Então, se eles conhecem as rotinas, e se vocês daqui a pouco elaboram uma rotina juntos, vocês não vão precisar ficar cobrando. O filho de vocês vai ter conhecimento sobre isso e vai conseguir trabalhar numa boa. Evitar fazer juntos sempre. E aí, tentar por acompanhar o processo. É claro que não dá para largar, né, gente? Então, assim, ó, sabe que ele está ali estudando, fica de olho, fica perto, monitora, né? Cada pai cria sua estratégia para monitorar isso. Mas evitem também sentar junto o tempo inteiro para fazer o tempo inteiro, porque senão eles vão se acostumar que para fazer alguma coisa de escola, para estudar, eles precisam de vocês o tempo inteiro do lado. E eles precisam ter essa autonomia, de saber que vocês estão ali, que eles podem contar com vocês na hora que for, mas que eles têm autonomia e capacidade suficiente para fazer sozinho. Então, acompanhem esse processo. Evitem resolver os problemas. Isso vai da questão de matemática a um problema da vida. O filho não está entendendo o conteúdo, tenta ensinar estratégias. Tenta ensinar uma forma diferente. Aconteceu um problema na escola, seja como for, tenta ensinar estratégias para resolver. E isso vale para a vida deles, né? Resolver, se vocês saírem resolvendo os problemas para os filhos de vocês, o que eles vão aprender? Eles vão aprender que sempre vai ter o pai e a mãe que eles vão poder buscar ajuda. E isso vai, de novo, né, de uma atividade de matemática para a vida. Então, autonomia é importante que a gente trabalhe. E evitar controlar tudo também. Tá? Então, bato de novo ali no martelo, né, na autonomia. Controle é importante, a gente gosta de ter controle, é importante ter controle, ainda mais quando se lida com adolescentes, mas ao mesmo tempo, desenvolver a autonomia deles é fundamental. Eles estão muito mais próximos da vida adulta do que da infância. Então, se nós não melhorarmos, não dermos mais autonomia para eles hoje, a gente não vai conseguir criar um bom ser humano, um bom adulto para esse mundo lá fora, que é o que tanto a gente quer. Dentro desse contexto, é importante a gente ver que o ambiente influencia. Tá? Então, o ambiente na casa, o ambiente onde esse estudante vai estar lendo, vai estar estudando, vai estar se organizando, ele influencia completamente no seu estado de estudo.
tá? Então, o que a gente tem que ver ali? Uma mesa adequada e organizada. Quem de vocês aí teve o prazer de ser pai e mãe durante a pandemia? Eu tive o prazer de ser professora durante a pandemia. E, de fato, eu posso dizer que eu me dei bem durante a pandemia, porque não tive problemas. Mas quantos estudantes, em plena pandemia, a gente via com uma mesinha organizada, com tudo direitinho, que a família conseguiu se organizar, e quantos adolescentes não assistiam a aula deitado na cama embaixo dos cobertores? Quantos adolescentes nem ligavam a câmera, para dizer o mínimo, né? Mas isso aqui, gente, mostra que a gente precisa organizar. Então, assim, o primeiro ponto, o ambiente influencia. Mesa adequada e organizada. Ele não precisa ter, o meu filho tem lá no quarto dele um ambiente de estudo. Perfeito. Então, passa por lá e dá uma olhadinha como é que tá. Porque pode ser que tenha um monte de coisa acumulada que ele não precisa mais. Né? E, ao mesmo tempo, pode ser a mesa da cozinha, pode ser a mesa da sala, mas que seja um ambiente onde ele consiga ter foco naquilo que ele está fazendo, onde não tem objetos desnecessários em cima daquela mesa. Esse ambiente ele vai fazer toda a diferença na vida desse adolescente. Materiais próximos acessíveis, caderno, caneta, o livro, água, para não ter aquela desculpa de estar levantando o tempo inteiro para pegar água. Então, tudo isso acaba evitando interrupções que podem vir a acontecer no meio do caminho e que depois, para ele voltar para a linha de raciocínio, vai demorar. Tem processos, tem métodos de estudo, como o método Pomodoro, por exemplo, que favorece, que incentiva que o estudante a cada 20 minutos faça pequenas pausas. Mas são pausas reguladas, pausas organizadas, não aquela pausa de eu fui buscar água e nunca mais voltei. Então, isso é que é necessário que se repense. Boa iluminação no ambiente. Luz natural ou direta reduz o cansaço visual. Aquela luz amarelinha, aquela luz romântica na casa, é maravilhoso para um descanso, para um jantar em família. Mas para estudar, não. Para estudar, aquela luz vai dar cansaço visual, vai dar um soninho, ele vai ler um pouco, ele vai cansar, ele vai se dispersar. Então, tentem criar esse ambiente, né? Bota uma luminária, limpa o espaço, vai dar tudo certo. Confia que vai dar certo. E outro, celular longe durante o estudo. TV desligada, notificações silenciadas, tá, gente? Porque muitas vezes eles estão ali estudando, deu um clique lá no celular, alguém trocou o canal, deu um gol na TV, já era. Ele vai perder o foco, ele vai querer ver o que está acontecendo. Ele vai estar aqui estudando, porque tu mandou ele estudar, mas ele vai estar enlouquecido para querer saber o que aconteceu no celular, que mensagem que chegou e o foco dele vai estar lá no celular. Então, se a gente conseguir cuidar desse ambiente dentro de casa, para ele ter uma mesa adequada, organizada, os materiais próximos, uma boa iluminação, o celular longe, as coisas vão ficar muito bem, muito bem, tá? E aí aqui eu vou retomar só um ponto que me aconteceu agora esses dias na escola e me lembrei agora. Materiais próximos e acessíveis. Vários dos nossos alunos têm armário aqui na escola, tá? E vários dos nossos alunos a gente percebe que eles nunca levam os livros para casa. Então, é importante, pais, que vocês peçam. Tem um armário na escola, é importante, evita vários problemas de coluna, etc. e tal. Organização familiar, a gente entende. Mas em semana de prova, é indispensável que eles levem esse material escolar, que eles levem esse livro, que eles levem essa apostila para casa para poder estudar. Porque nem todo o material eles vão conseguir no digital, nem todo o material vai estar no Google Sala de Aula. Eles precisam de tudo isso. Eles precisam do livro, do caderno, do material do Google Sala de Aula, da plataforma Bernoulli, eles precisam de tudo isso. Então, essa organização faz parte também nesse ambiente, tá? Regra dos pequenos passos. E aqui algumas diquinhas, né? Constância vence intensidade. E aí eu coloquei aqui, 30 minutos por dia é muito diferente de 4 horas na véspera da prova. O cara que não estuda 30 minutinhos por dia, vai chegar na véspera da prova, ele vai ficar desesperado, ele vai querer sair estudando tudo que pode e nem sempre vai dar certo, tá? Então, estudar um pouco todos os dias é muito mais eficaz do que longas sessões de última hora. A regularidade, ela fortalece a memória, ela reduz a ansiedade e ela constrói a confiança ao longo desse processo todo, tá? Nesse contexto, o que a gente tem que ver? Que a autonomia, e aí é que a gente já está indo para a finalização, ela não nasce pronta, ela é ensinada. E aqui é importante que a gente bata nisso várias vezes. Tá? Todo esse processo, toda essa pesquisa, toda essa análise, ela está sendo desenvolvida para que os nossos estudantes eles tenham hábito de estudo e que eles sejam autônomos dentro desse hábito de estudo, sem ficar dependendo 100% de vocês ou de algum profissional. E aí, algumas diquinhas simples aqui de perguntas que ajudam em casa, tá? O estudante chegou em casa, né? Pergunta assim: o que tu estudou hoje?
quando tu faz essa pergunta para eles, tu está incentivando a reflexão. Ele vai pensar, hoje eu vi lá em ciências mitocôndrias. Nem sei o que é isso, gente, sou professora de história, né? Mas vamos lá. Então, ele vai refletir, ele vai pensar, hoje eu tive tal questão, eu fiz um exercício de matemática que eu não consegui fazer. Ele vai refletir sobre isso. O que foi mais difícil? Ajuda a identificar a dúvida e o ponto que precisa de atenção. Quando tu perguntar isso, ele vai dizer, hoje o professor deu tal conteúdo novo, eu não entendi bem. Ou então ele vai dizer que entendeu e vai te dar uma aula sobre isso. O que você já entendeu? Vai reforçar a autoconfiança, o reconhecimento. Se ele te falar o que ele entendeu e tu rebater, na minha época eu aprendi assim, 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 o professor me deu tal e tal exemplo. Isso cria um diálogo, cria confiança, cria efetividade, afetividade entre pai e filho, tá? O que ainda precisa revisar? Estimula o planejamento e a organização do estudo. O que eu posso te ajudar, meu filho? O que eu posso sentar? O que eu posso te explicar? Né? O que a gente pode fazer melhor? Então, são perguntas que ensinam, educam e aproximam. Então, como que eu posso ajudar sem fazer por você? Fortalece a autonomia e o protagonismo. Aqui o teu filho vai te dizer, vai te pedir alguma coisa, daqui a pouco vai te pedir um livro para ler, vai te pedir uma calculadora, que seja, mas aqui tu vai estar demonstrando que tu está junto nesse momento de estudo e de organização e que vai fortalecer as ações ali entre vocês, tá? E o que esperamos construir com tudo isso, né? Porque, gente, assim, esse projeto, ele é da rede. Ano passado já trabalhamos com ele, voltamos e vamos continuar trabalhando, porque esse é um projeto que a gente não pode parar. Mas o que de fato nós queremos, né, construir com esse projeto? A gente quer, vou passar até os 4 pontos ali. A gente quer estudantes organizados, que saibam planejar, se organizar, organizar o material, que não carreguem aquela mochila mega pesada, que conheçam a sua rotina de estudo, que tenham consistência na rotina de estudo. Nós queremos estudantes responsáveis, que saibam assumir o compromisso com os próprios estudos e metas. Estudantes que não precisem que a gente fique o tempo inteiro sinalizando onde é que está o calendário, que dia é a prova de matemática, que dia é a prova de química, de biologia, de ciência. A gente precisa que eles tenham essa autonomia. No momento que eles tiverem essa autonomia, a gente vai estar, de fato, ensinando para a vida, e não só para passar de ano. Tá? A persistência, manter o esforço mesmo diante das dificuldades. Algum conteúdo vai estar difícil, na P1 fiz a primeira prova, não tive um bom desempenho, vamos lá estudar, persistir, melhorar, para que quando eu fizer a minha AT, a minha avaliação trimestral, a minha nota melhore, meu desempenho melhore e eu de fato assimile e entenda aquele conteúdo, tá? E aí veio o compromisso. Esse compromisso, ele tem que ser feito entre esses 3 pontos. Escola, família e estudante. Se algum desses pontos aqui não fizer o seu tema de casa, a coisa não vai dar certo. Né? E aí a escola, o que a escola tem? A escola orienta, a escola forma e acompanha o desenvolvimento dos hábitos de estudo. E tem que fazer isso direitinho todos os dias, porque as famílias confiam que a escola vai fazer isso. Agora, a escola confia que os pais vão apoiar, vão criar um ambiente favorável, vão estimular a autonomia em casa. E aí, para o estudante, vem a mão na massa. O estudante, ele precisa praticar, ele precisa se responsabilizar e construir essa aprendizagem dele, junto com a escola, junto com a família. Mas eles têm que entender que essa aprendizagem é construída muito por eles. Esse papel é fundamental, com o apoio de todos nós. E finalizando, né? A gente tem que entender dentro de tudo isso que o sucesso escolar, ele não depende apenas da inteligência, retomando o que a gente falou lá no início. O sucesso escolar, as boas notas, a aprovação, o desempenho, estudantes que no futuro vão poder escolher a universidade que vão estudar, aquele estudante que daqui a pouco vai ser um profissional bem-sucedido no futuro, ele vai depender muito dos hábitos que ele construiu hoje, que ele construiu no dia a dia dele. Então, isso aqui é importante, tá, gente? A partir daqui, tá? Eu vou me despedindo de vocês, mas antes de me despedir de vocês, eu queria finalizar dizendo assim, ó, que desenvolver hábitos de estudo é um processo, tá? Ele não acontece da noite para o dia, ele precisa que todo mundo trabalhe junto, ele precisa que a família esteja junto, que a escola esteja junto, que os estudantes estejam juntos, para que as coisas funcionem. E que se nós estivermos de fato juntos, família e escola, tá? Esse estudante ele vai de fato conseguir ter um desenvolvimento integral. E é isso que a gente quer. Então a gente deseja que com essa formação, com essa atividade toda de hábitos de estudo, nós de fato consigamos ter estudantes
presentes nessa missão laçalista, que foi tão bonita que La Salle criou lá atrás e que hoje nós temos a missão de levar adiante. Então, desejo de coração que os filhos de vocês criem essa autonomia, tenham bons hábitos de estudo, sejam bons cidadãos e contem sempre conosco. Escola, família, tá? E que juntos possamos construir aí um futuro muito melhor para essa gurizada. Termino por aqui, me despedindo, agradeço a presença de todos vocês, como bons laçalistas ali, viva Jesus em nossos corações para sempre. Dúvidas, sugestões, seja o que for, mande ali para os nossos e-mails, para os nossos contatos que estarão aqui embaixo, que iremos responder o quanto antes. Um abraço e até breve.